Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai dar continuação, né, na aula passada, que a gente enviou essas propriedades texto para a nossa componente reutilizável imagem, né? O nome da componente é essa, né? Imagem. E a gente criou essa propriedade texto e enviou. E nessa aula a gente vai criar aqui uma propriedade de imagem. A gente vai img, né? Eu vou chamar isso aqui de img. Eu vou passar aqui para ela uma imagem e a gente vai renderizar essa imagem dentro dessa nossa componente reutilizável, que também chama imagem, né? Eu tentei nomear aqui essa nossa componente parent, né? A componente CR, que vem de componente reutilizável, para a gente não ficar confundindo os nomes, mas aqui chegou no final que a gente acabou fazendo essa bagunça aqui, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, né? Eu tenho uma imagem aqui local, né? Eu tenho aqui essa pasta assets e aqui dentro dela eu coloquei aqui criei aqui uma pastinha images e aqui a gente tem a imagem 1, 2 e 3 e eu vou passar essa imagem para a nossa componente imagem, nessa componente que a gente criou e receber essa imagem lá nessa nossa funçãozinha aqui e renderizar ela, beleza? Então aqui na propriedade img eu vou receber aqui, quando nas suas aulas lá de JavaScript, você deve lembrar que no JavaScript, para a gente importar um arquivo local, a gente usa o require, né? Então que eu vou usar o require, né, o ponto barra para a gente voltar uma pasta. Então aqui na pasta telas, agora eu vou estar usando ponto barra, eu vou olhar a pasta src, então eu vou usar o ponto barra de novo. Opa, ponto barra, a gente volta uma pasta. Então agora eu estou aqui na raiz da nossa aplicação, eu vou para a pasta assets, né, assets barra novamente, image, que é a pasta que eu criei, e aqui dentro dessa pasta image que está os arquivos que nos interessam, que aqui no caso vai ser o 1.png, que é uma imagem. Eu vou salvar, vou copiar ela aqui. O 2.png e o 3.png, beleza? Então, agora eu estou passando essas três imagens locais e mais para frente lá no vídeo eu vou criar uma quarta componente aqui em imagem e eu vou passar para ela uma imagem externa, né? Uma imagem da internet usando um link, tranquilo? Só para demonstrar para vocês que a gente também consegue fazer isso. Então, com essa propriedade img criado, né, a gente já pode, e a gente já está passando aqui o arquivo, então eu já posso ir aqui para a componente, para essa componente imagem, né, que é a componente que a gente está reutilizando. Então eu tenho aqui, eu estou extraindo aqui a propriedade texto, eu vou extrair aqui também img, né, que é essa imagem, né, que a gente está enviando. Então eu vou importar aqui do React Native o image, né? Se você assistiu minha aula lá de renderização de imagem, você já sabe como que é o processo aqui. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o card aí em cima. Então eu vou retornar aqui, né, a imagem também, né? Então image, essa tag image, e nela eu uso self close, porque eu não vou colocar nada dentro dela. E se você está vendo as aulas passadas do curso, né, você sabe também que no nosso JSX a gente só pode retornar uma componente, né? Então eu vou usar aqui um fragmento, que ele é realmente para isso, né? No caso aqui a gente ia retornar duas componentes, a componente image e a componente text, isso a gente não pode fazer, então a gente usa o fragmento para resolver isso aí, tranquilo? Então agora com essa imagem aqui sendo retornada, essa componente image, a gente tem as propriedades aqui, né? Que é o source. O source ele recebe, né, que de onde é que está essa imagem, né, se ela está local ou se ela está externa. Como ela está local, aqui eu usaria, né, o require para trazer essa imagem, mas como eu já usei o require e passei como propriedade, né, esse require está aqui nessa nossa propriedade img, eu só vou passar aqui o img, né, como source, e aqui se eu salvo, a gente já pode ver que a nossa imagem ela foi renderizada aqui na tela. Como a gente não definiu nenhum tamanho para essa imagem nem nada, ela foi renderizada no tamanho original e ela ficou bem grandona aqui, né? A gente pode ver que ela ficou cortada. E para a gente conseguir renderizar ela do tamanho, né, que ela realmente eu tenho que definir aqui para essa nossa componente image um estilo, e nesse estilo eu vou falar lá para o React Native o tamanho que a gente quer que essa imagem seja. Então aqui na propriedade style, né,
eu vou criar aqui um estilo, então que é styles.imagem. Então eu vou criar aqui esse estilo, né, na nossa style sheet, que é o imagem. Então essa imagem ele vai receber um objeto e esse objeto é o nosso estilo. E eu vou passar aqui somente uma largura e uma altura. Então a largura, eu vou querer que isso aqui seja a largura da tela. Então eu vou importar aqui o dimensions, beleza? Eu vou extrair aqui usando o dimensions a largura. Então eu já vou usar o destructor, né? Então width, ele vai receber o dimensions.get window, né? A gente extrair somente a largura. Então aqui na nossa imagem, ele deu um erro aqui porque eu não passei nada na imagem, né? Essa imagem a gente vai ter a propriedade aqui largura, né? Width. Ele vai ser a largura da tela menos 20 pixels. Eu vou passar um pouquinho menor para a gente ter uma borda aqui. Vou reiniciar aqui a aplicação. Ele está dando um erro aqui porque eu usei aqui um igual, né? Não é igual, é 2 pontos. Agora sim, eu vou salvar, reiniciar. E aí sim, aqui a gente navega para CR, né? A gente já tem a nossa imagem aqui com a largura um pouco menor, mas eu tenho que passar uma altura também para ela renderizar do tamanho correto, né? E como foi eu que criei essa imagem, eu sei que a resolução dela é 1920 por 1080, na verdade é um pouco menor, mas eu sei que a proporção é 16 por 9. Então a largura aqui, a largura ela vai ser a largura da tela, a altura vai ser a largura da tela dividido pela proporção, que é 16 por 9. Pode 16 por 9. Então eu vou colocar o parênteses aqui, né, para ele realizar essa divisão primeiro. E se eu salvo, a gente já tem a altura da imagem, né, a altura correta. E esses 20 pixels que a gente passou a menos está aqui também sendo retirados aqui da direita, né? Então, outra propriedade que eu vou passar aqui para a imagem em si é o align self, para a imagem em si se alinhar com o centro, né? Center, para ela ficar alinhadinha aqui no centro, da forma que eu planejei, beleza? Então, agora o que eu vou fazer, eu vou passar aqui para essa imagem, né? Continuando aqui na imagem, um border radius, que é o raio da borda. Eu vou nessa nossa borda aqui, no caso, que vai ser na quina. Eu vou passar aqui um border radius de uns 20 pixels. Opa, não é igual, é 2 pontos. Para ele ficar, né, com essa borda um pouco arredondada. E agora o que eu vou fazer é trabalhar nesse nosso texto, né? A gente tem aqui um texto de imagem 1, imagem 2. E o que eu quero fazer é posicionar esse texto no canto superior esquerdo da nossa imagem, né? Mais ou menos aqui onde o cursor do mouse está. Então, para conseguir fazer isso, eu vou criar aqui um estilo para esse texto, né? A gente vai ter que passar alguns estilos para ele. Então, style vai receber styles.texto. Vou criar aqui o estilo, texto. E a gente vai ter que passar um position, né? A posição, ele por padrão é relativo, então eu vou passar o position absoluto para ele se posicionar não relativamente às componentes, no caso que a imagem, né? Ele não vai se posicionar relativamente à imagem, ele vai posicionar relativamente ao view que vem anterior a ele. E aqui nesse caso, né, o view anterior a esse texto vai ser aqui na nossa componente part, que é esse view aqui que está contendo essas três componentes imagem que a gente está reutilizando. Então, se eu fizer isso, eu vou passar aqui o position absolute, né, não relativo, não, absolute. Se eu salvo, a gente pode ver que o texto sumiu aqui da parte de baixo, né? E eu vou definir a cor dele como branco para a gente conseguir ver direito. Com a cor dele como branco, a gente já pode ver que todos os textos eles foram movidos aqui, né, para essa parte superior esquerda, que como eu disse, é relativamente ao view anterior, que no caso é esse view que contém essas três componentes imagem. Então, para resolver isso aqui, agora eu não vou precisar mais do fragmento JSX, né, aqui nessa nossa componente imagem.
que é a componente que a gente está reutilizando, eu vou precisar agora de um view, porque o nosso texto ele vai se posicionar, né, baseado nesse view, e aí sim a gente vai ter o texto, cada texto no seu devido lugar, né? Salvando, a gente já pode ver que a gente tem os textos agora posicionados relativo a cada imagem, ao view, na verdade não a cada imagem, né? Relativo à imagem era o que estava antes, né? Eles aqui embaixo, e agora eles estão sendo posicionados relativo ao view que contém, né, que é anterior a ele, que está contendo essa imagem e esse texto. Tranquilo? Então, espero que ficou bem claro aí para vocês o que está acontecendo. Então, o que eu vou passar aqui agora é o tamanho, né? Eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Vou passar aqui uns 20 pixels, acho maior um pouco, né? Uns 30. Tranquilo? E vou passar aqui também um padding, que é a borda interna. Eu vou passar uns 20 pixels, se eu salvar. Uns 20 pixels ficou bom. Ele ficou posicionado aqui bem onde eu quero. Tranquilo? Então, agora o que a gente vai fazer eu vou aplicar aqui, eu vou alterar esse texto, né? Porque esse texto imagem 1, imagem 2, imagem 3 está um pouco fora dos planos. Então, eu alterei os textos aqui, né? Que é o nome de cada lugar que está sendo mostrado aqui na imagem. E o que eu vou fazer aqui agora, aqui na nossa componente reutilizável, né? Que é o arquivo aqui imagem.js, eu vou passar aqui algumas propriedades para esse nosso texto que vão ser basicamente sombras. Então eu vou passar aqui e eu volto para explicar. Então salvando aqui, né, a gente já pode ver que agora o nosso texto ele tem sombras, né, apagar, não precisa apagar, mas o que essas propriedades são, né, que esse text shadow color, ele é um texto não, text shadow color é a cor da sombra, né, no caso aqui é preto. Esse text shadow offset é a posição da sombra relativa ao texto. Então, por exemplo, se eu passo aqui uma largura, a largura está 2, né? Se eu passo aqui, por exemplo, 10, se a gente salvar olhando aqui para o nosso texto, a gente vê que a sombra ela foi movida para a direita. E da mesma forma é a largura. Se eu passo a largura 10, ela vai mover para baixo a sombra. Beleza? Então, esse text shadow offset ele altera, né, a posição da nossa sombra. Eu vou deixar 2 e 2, né, para ele ficar mais próximo do texto. E esse text shadow radius é a nitidez da nossa sombra. Se, por exemplo, aqui está a 10, né, se eu passo 1, a sombra ela vai ficar bem nítida, né? Vai ficar bastante nítido. E se eu passo 10, ele já fica mais borrado aqui. E a gente pode ver que tem alguns aqui no primeiro e no terceiro. A gente pode ver que no final aqui a sombra ficou um pouco cortada. É porque o texto termina, né? Então essa caixa que contém o texto, ela termina também. Então, para resolver isso, a gente pode simplesmente vir aqui nesse nosso texto e dar um espaço aqui no final, né? Eu largo de Browse e deixo um espaço aqui em branco para essa nossa caixa se estender e a sombra se mostrar, né? Salvei aqui, a gente já pode ver que sumiu é, esse bug, esse erro aí no visual. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui agora é basicamente adicionar aqui, né, mais uma dessa nossa componente imagem, né, que a gente está reutilizando. E esse aqui agora ele vai ser o Soraps, né, o nome Soraps. E aqui na propriedade image, né, que a gente está criando, ao invés da gente usar o require, agora a gente vai passar um objeto. Vamos prestar atenção, um objeto, e esse objeto ele contém a propriedade URI, né? E aqui nesse URI a gente tem o link, né? O link da imagem. Então eu vou copiar o link aqui, colar, tranquilo? Por que que eu estou passando dentro dessa propriedade img um objeto contendo, né, essa propriedade URI e esse link? Porque isso aqui que é o que lá na documentação da nossa na documentação oficial, né, da componente image para renderizar a imagem, a gente vê que quando a gente quer usar ali uma imagem da web, a gente tem que passar aqui nesse nosso source um objeto, e esse objeto com a propriedade URI, né? E como o valor dessa propriedade URI, a gente vai passar aqui o link
para essa imagem. Então, como eu estou trazendo esse dado de outra componente, né, como uma propriedade, todos esses dados estão vindo aqui dentro dessa nossa propriedade IMG, então eu vou passar esse IMG, né, valendo um objeto, né, o valor dessa propriedade IMG vai ser um objeto com a propriedade URI, porque quando isso aqui for executado, né, esse objeto ele vai simplesmente ser colocado aqui onde ele deveria, né, na propriedade source. Então, salvando aqui, né, agora eu vou ter que rolar, né, a tela. Então, aqui vem as nossas aulas de scroll view. Vou usar aqui um scroll view mesmo. Se você não viu essa aula, vou deixar aí no card também. Tranquilo? Então, com o nosso scroll view, se eu salvo aqui, agora a gente consegue rolar e a gente vê aqui, né, o Surapps, que é essa imagem que a gente está trazendo da web, né, como você pode ver, o link aqui do Unsplash, que é, né, um site ali que disponibiliza essas imagens para a gente. Tranquilo? Então, para essa aula é isso. A gente conseguiu. Faltou aqui na nossa imagem, nesse view que contém a imagem. A gente pode passar na imagem em si, é um border bottom. Mas, na verdade, o correto é passar esse estilo aqui no nosso view, né? Então, style. Eu vou criar essa propriedade aqui, né? Um estilo styles.container, container para nossa imagem, né? Então aqui o container vai receber um objeto que é o bottom, border, na verdade é o margem, né? A margem bottom, a margem inferior. Vou passar aqui uns 20 pixels, se eu salvo, né? Para separar uma imagem da outra. Tranquilo? Então, para essa aula é isso. Na próxima aula a gente já vai começar a introduzir ali no gerenciamento de estado, né, no gerenciamento de state e o hook, né, use state, e vai ser bem interessante. Já na próxima aula já vai estar disponível para vocês, tranquilo? Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.